Tema de hoje: não deixe a sua dor decidir quem você é. Tem algumas pessoas que passam pela vida sem nunca perceber quem realmente elas são. Algumas outras pessoas passam a vida inteira tentando provar algo para alguém. Ou outras que acabam vivendo a sua vida simplesmente imitando a outros e nunca sendo originais. Tem outras pessoas que passam a vida um pouco apertadas por tentar se livrar daquelas coisas que colocaram sobre ela, pesos e mais pesos, de modo que ela não consiga ser uma pessoa livre, leve. E eu quero falar hoje sobre um personagem na Bíblia que ele nasceu marcado pela dor. Guarde essa palavra dor. Mas ele não aceitou ser prisioneiro e viver prisioneiro dessa dor. Tem uma genealogia no livro de Crônicas, e ali tem muito mais de 500 nomes citados, e Deus faz questão de, numa lista enorme, como que se parasse o texto para falar de um homem chamado Jabes, ou Jabes. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, é interessante que o texto o tempo todo vem só nomes e nomes e nomes e nomes e nomes, um após outro, mas quando ele chega nesse ponto, ele diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Esse texto é interessante, ele está numa conexão com muitas genealogias, assim, bem imensas. Eu precisei fazer até uso de inteligência artificial para contar, do capítulo 1 ao capítulo 9 de Crônicas, quantas pessoas tinham mencionadas ali, sem contar as repetições, porque alguns nomes aparecem várias vezes ali naquela lista de genealogias. E segundo a tradução de Almeida, aparece 560 indivíduos que são citados nesse texto. O que me chama a atenção é que no meio de 560 pessoas citadas, uma após outra, quando ele vai citar o Jabes, Jabes é mencionado com um destaque, como um homem nobre, como alguém respeitado, e ali o termo hebraico é de alguém que se destacou, se tornou grande, no sentido de respeito por causa do seu caráter. E é citada ali a sua oração. Uma oração ousada, mas ao mesmo tempo profundamente assim dependente de Deus. É interessante notar que, mesmo no meio de uma lista quase que monótona, né, e longa, de tantos nomes, Deus destaca vidas que andam com Ele. Dá para notar nessas listas uma coisa interessante. Tem gente que só passou pela vida, não viveu, não deixou marcas. Tem gente que só existiu, não viveu. Seu nome é citado, mas logo outro nome já cobre o seu e cai no esquecimento. E nessa lista toda, Jabes entra e interrompe esse curso automático da história, porque ele não queria ser só mais um.
É alguém que olhou assim e disse: eu vou romper isso. Tem alguma coisa acontecendo aqui de modo automático, vai ser diferente na minha vez. A Bíblia não fala quem foi o pai do Jabes, não fala onde ele morou, quantos filhos teve, sua posição social, mas destaca uma coisa na vida desse homem, destaca como ele orava. O nome Jabes significa dor, sofrimento. Como é que uma mãe coloca um nome assim num filho, né? Dor, você se chama dor, você se chama sofrimento. E Jabes não ficou assim brigando com a sua história. Aquela era a história dele. Ele causou dor à sua mãe ao ponto de que ela o marcou com este nome. Ele lembrava dor para sua mãe. Ele não ficou brigando com a história, mas ele a colocou diante de Deus. Foi isso que ele fez. Ele causou dores à sua mãe, mas é interessante que ele pediu para não repetir essa desgraça na sua vida, porque na sua oração ele fala: livrando-me de dores. Nesse texto que aparece aqui a sua oração, eu queria destacar algumas frases desta oração para que ela seja melhor explicada. Aqui no versículo 10, por exemplo, quando ele pede, por exemplo, aumenta as minhas terras. Eu peço que coloque o texto aqui atrás, por gentileza. Aumenta as minhas terras. No contexto antigo, as terras, elas estavam ligadas a sustento. A responsabilidade de um pai cuidar da sua família. Quando ele ora que aumenta as minhas terras, ele não está pedindo riqueza, ele não está pedindo luxo. Dentro desse contexto aqui, o que ele pede é sobrevivência. É como se ele estivesse pedindo assim: Senhor, amplia a minha capacidade de sustentar e cuidar bem da minha família. Eu preciso cumprir o meu papel. Em outras palavras, quero ser um bom pai, um bom avô, eu quero marcar a história da minha família. O destaque aqui está no caráter desse homem. Porque a gente vê a sua oração e vê que Deus respondeu a sua oração, mas o texto não começa falando da sua oração, começa falando do seu caráter. Alguém que pediu assim para Deus: Deus, me abençoe para que eu seja uma bênção para os outros, para que eu seja uma referência para os outros. O texto continua: que a tua mão esteja comigo. Essa é uma expressão clássica na Bíblia, né? É um pedido pela presença de Deus. É um pedido por direção, por favor, por proteção. É bênção. É um homem que está dizendo assim: eu não quero autonomia, eu quero dependência, eu não quero decidir as minhas coisas sozinho, eu quero fazer tudo debaixo da tua bênção. É alguém que sabe que não consegue viver bem sem a bênção de Deus na vida dele. Eu não sei se você compreendeu isso na vida desse homem. Primeira coisa, ele queria ser uma referência para a família. Mas uma segunda coisa, não era uma referência somente econômica. Não é alguém assim que diz: eu dei tudo para a minha família. Não, eu quero ser uma referência de caráter e de um homem abençoado por Deus para a minha família. É isso que eu quero ser. Um homem ou uma mulher que deseja andar com Deus, que deseja a bênção de Deus, começa a marcar a história de seus filhos, de seus netos, acaba se tornando referência para a sua família. É alguém que está dizendo: Senhor, eu não quero andar sozinho, tomar minhas decisões sozinho. Mais adiante, na sua oração também, diz assim: livrando-me de dores. Ou, outra versão diz, de aflições. É interessante notar que, mesmo gente que tem um bom caráter,
que anda com Deus também passa por dores. Essa história de que nós, quando andamos com Deus, estamos numa redoma, que não acontece nada com a nossa vida, não é verdade. Não é verdade. O próprio Jesus, na profecia de Isaías, ele é referido como homem de dores. Ele passou rejeição, passou por calúnias. Porque muitas vezes quando a gente pensa em dores, pensamos em doença ou algo parecido, mas existem outras coisas que causam dores, às vezes pior do que um machucado. Palavras que ferem, pessoas que nos desprezam, traição. Jesus passou por tudo isso. Ele falou, o amigo que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa expressão dá um coice em mim, né? É uma expressão antiga que significa me traiu. E ele foi traído por gente que andava com ele. Passou situações de calúnias. E é curioso no texto aqui, trazendo de novo para o nosso texto, que o homem que é chamado de dor, Jabes, o nome dele é dor, ele pede para ser guardado da dor. Ele sabe que a dor existe, mas a dor não precisa governar sua vida. Eu posso até sentir dor, mas eu não posso deixar as minhas dores, elas definirem a minha identidade. E ainda nessa narrativa da sua oração, cita aqui no final algo, e Deus atendeu. Amém. E Deus atendeu. O texto não fala nem de que maneira foi que Deus atendeu isso. Ele só afirma uma coisa, e o que ele afirma já é suficiente. Deus atendeu. Vamos lá. Que lições podemos tirar desse texto para nós? Deus inspirou esse texto nas Escrituras para nos ensinar que nós não estamos presos a experiências que nos limitaram no passado. Seja rejeição, talvez alguns de vocês passaram por isso. Rejeição de um pai, rejeição de uma mãe, talvez uma frustração, alvos que você estabeleceu na sua vida, ou coisas que você imaginava que iria ser e isso nunca aconteceu. Decepção com amigos, com coisas, com situações, com trabalhos, com estudos, ou até consigo mesmo. Abandono, a dor de gente que é abandonada, gente que tem pai e mãe, mas é como se não tivesse. Ou até mesmo aquelas marcas de relacionamento. Coisas que vieram já, não na infância, mas já na adultidade. Um divórcio que deixou marcas. Um relacionamento que, quando saiu, arrancou pedaço de você junto. Seja amoroso ou seja um relacionamento de amizade. Mas que toda vez que você lembra, aquela ferida arde. Nós não podemos deixar, queridos, que estas marcas criem em nós uma capa ou uma casca que nos leve a ser uma outra pessoa e não a pessoa que Deus nos chamou para ser. Porque ao longo da vida, a gente passa por algumas decepções, e essas decepções, elas vão acumulando ao nosso redor, e formando ao nosso redor cascas de proteção. Você já viu que uma cebola é uma casca sobre a outra, praticamente assim? Então é como se fosse criando essas cascas ao nosso redor. Para você não se ferir de novo, então você
já evita algumas coisas. Aí, para você não se ferir novamente, então você se distancia, e você não era assim. Para você não se ferir de novo, então você já põe o pé no freio em alguns pontos que você era mais ousado. Você começa a modificar sua personalidade e até seu caráter, porque aquilo acaba se tornando como proteção. Ou até mesmo, aquelas coisas causaram uma ferida em você e automaticamente se cria essa casca de proteção. Quando pessoas falaram coisas a seu respeito, então, para você não se machucar mais, você se protege, evita. São cascas de ferida como proteção para você não se machucar mais, e às vezes isso vem até mesmo desde tenra idade. Uma vergonha que você passou em público, algum professor que te humilhou em público, algum chefe que te humilhou em público, te deu uma bronca em público, e aquilo ainda é uma ferida que você não gosta de se lembrar. Então você começa a criar distanciamento de algumas pessoas, de algumas relações. As experiências amorosas que foram frustradas, e você passa a não acreditar mais em amar e ser amado. Porque você amou uma pessoa, se entregou para aquela pessoa e a pessoa te traiu, então você não consegue amar novamente a alguém. E passa a viver um pacote de negação da vida. Mais ou menos até não acreditando mais que alguém possa ter isso, e talvez até influenciando a outro. Chegar para alguém e falar: olha, não ama tanto, não confia demais não, porque eu confiei e me dei mal. Você se mudou por causa de experiências do passado. E aí, você se torna de tanta casca, você se torna cascudo, duro, diferente daquele ser que Deus criou você para ser e que está escondido lá dentro. Meu irmão, nosso encontro com Jesus, ele começa nos dando a vida eterna. Mas a Bíblia diz assim: desenvolvei a vossa salvação. E inclusive o texto ainda em Tiago fala que a palavra de Deus em nós implantada, ela é poderosa para salvar, e a palavra sozo, ali trazido como salvar, também significa restaurar ou curar a nossa alma. Nossa alma é nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. O que eu quero te dizer é que no dia que você teve um encontro com Jesus, uma transformação de dentro para fora começa em você. Jesus, primeira coisa, ele te livra daquele pecado, da rebelião contra Deus. Pronto, ele não existe mais, está perdoado, tem um caminho seu agora com o Pai. Ele fez você nascer de novo, você é nova criatura, mas agora ele quer renovar a tua vida. Ele te libertou do pecado, ele te libertou das trevas, mas eu preciso te lembrar de algo mais que ele te libertou. Jesus te libertou de você mesmo. Ele te libertou de você mesmo, do mal que você fazia para si. Algumas destas cascas em nossa vida foram colocadas sim por pessoas, mas existem outras que fomos nós mesmos que colocamos. É aquela casca que nós fizemos para nos proteger, mas que hoje ela virou prisão. É agora que começa um processo de renovação na sua vida, onde estas cascas precisam começar a ser tiradas e você experimentar algo novo com teu Deus. Há um texto na Bíblia Sagrada bem conhecido, Romanos 12, que eu quero lê-lo e examiná-lo aqui com vocês. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mantém esse texto para mim que eu quero mostrar uma coisa. Vamos pegar, para entender esse texto, eu vou invertê-lo, as verdades finais antes das iniciais. Ou seja,
para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para você estar no melhor de Deus na sua vida. Diz lá, transformem-se pela renovação da sua mente. E depois, não se amolde ao padrão deste mundo. Obrigado. Transforme-se pela renovação da sua mente. Note que o texto não diz assim, Deus está dizendo, eu vou transformar você. Ele está dizendo, transforme-se. Faz você essa mudança na sua vida. O que Deus está te dizendo é, eu já te dei toda a capacidade para você mudar isso na sua vida que você precisa mudar. O que você não pode ficar é esperando que tudo mude. É você que tem que começar a tomar os seus primeiros passos. Jesus não disse, eu vou te fazer perdoar, ele falou, perdoe. O fato de você não perdoar alguém, aquilo está segurando você, vai lá e libera, meu irmão. Perdoa. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa. Mas, meu querido, não perdoar alguém e achar que isso vai fazer um mal para a pessoa, é como você tomar veneno e querer que o outro morra. Não dá. Só está estragando você. Libera. Libera. Esse peso não precisa estar sobre você mais. Renova a tua mente, renova a tua maneira de pensar. A vida está passando muito rápida para você perder tempo com algumas coisinhas que estão bloqueando você. Você ainda carrega a mágoa daquele chefe que te mandou embora. Vai para o mercado, cresça, compra aquela empresa e torna o teu chefe seu empregado. Pronto. Pronto, inverte. Mas vai você, muda a história. Renova a tua mente, a sua maneira de pensar para a vida. Agora o texto tem mais um detalhe antes. O texto começa dizendo para você não se conformar, não se amoldar ao padrão deste mundo. Ele começa dizendo que você começa a fazer isso quando você não se amolda ao que o mundo colocou sobre você. A palavra mundo aqui é um sistema organizado que leva a nossa sociedade, é quase como uma mão invisível na nossa sociedade. Esse é o mundo. Esta mão invisível que é maligna na nossa sociedade. Ela molda, gente. Ela determina algumas coisas que você tem que ser, mesmo que você não queira. E o texto está dizendo, não deixe isso moldar a sua vida. O Jabes, voltando lá ao nosso texto inicial, o Jabes, ele resolve isso na oração. Ele buscou a Deus para que Deus o livrasse dessa dor. E é interessante o trocadilho aqui. Mesmo não sendo aqui a mesma palavra no hebraico, do nome Jabes, com a palavra que ele usa para dor e sofrimento, mas há um trocadilho aqui. O homem cujo nome lembrava a dor, pede para ser livre da dor. E ele está dizendo, me livra daquilo que tentaram impor sobre mim. Eu não quero... Eu não quero ser o que os outros determinaram que eu tenho que ser. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não quero ser aquilo que os sofrimentos da vida tentaram impor sobre mim. Eu não quero ser o que algumas pessoas tentaram impor sobre mim. Eu não quero ser, por exemplo, aqui eu trago para a área do mundo que eu vinha citando, o que a mídia hoje tenta impor sobre mim. Gente, a nossa mídia... ela está tão cheia de coisas fakes, que está nos ensinando a sermos fakes. Eu quero ser original. Eu quero ser o que Deus me criou para ser. Ponto. Grava isso que eu vou te falar. Autenticidade é uma das coisas mais gostosas da vida. Tira quilos das suas costas. E torna a nossa vida mais leve e mais gostosa. As pessoas querem formatar quem que você tem que ser. E aí você passa a ser uma pessoa que você não é. Vamos lá, sou só eu,
Ou você também já encontrou com alguém que você, por alguma razão ali, um recado de WhatsApp, ou alguém que te mandou um recado, e você viu ali a foto da pessoa, e quando você encontrou, você não reconheceu a pessoa? Sabe, você olha assim, aí olha a pessoa. Isso aqui não é a mesma coisa. Tem um comediante cristão que ele conta uma história de alguém que chegou no céu, e o anjo lá no céu saca o iPad dele lá, né? Seu nome. Aí pegou o nome, olhou para a pessoa, olhou para cá, olhou para a pessoa, olhou para cá, pediu licença, foi ligar para Deus, falou: Deus, não está batendo. Ela fez a harmonização facial. Mas ali é o natural. E quando a coisa é só na fotografia, fica estranho, fica estranho. Então, as pessoas impõem algumas coisas sobre nós. Ah, você não pode ter cabelo branco. Por que não pode ter? Ah, você não pode aparecer essa pinta na foto. Por que não pode ter? Ah, você não... você tem que passar um filtro aí. Isso eu não quero. Então, não sou contra fazer isso, por favor. Cada um tem aí a sua maneira de ser, né? Ninguém gosta de ficar feio, óbvio, não é? Todo mundo gosta de dar uma melhorada. Inclusive o livro de Eclesiastes nos ensina isso. A vestir com a melhor roupa, a estar bem perfumado, a estar com cabelos alinhados, né? Lá, Eclesiastes 9 fala isso para a gente. Mas, cá entre nós, você não precisa ser fake. O mundo tenta impor sobre a gente alguma coisa, e para alguns de vocês, isso começa a ser peso. Peso. Existe uma pressão inconsciente na nossa sociedade, por exemplo, que você tem que se destacar o tempo todo, você tem que ser o melhor em tudo, você tem que aparecer, você tem que brilhar, você tem que estar na mídia, você tem que ter muitos likes, você tem que ter muitos seguidores na sua rede social, você precisa ser mais competente, na verdade, competir mais com os outros. E muitas destas cascas que a gente tem hoje, elas não vieram porque outras pessoas colocaram sobre nós, vieram causadas pelo nosso próprio ímpeto de competição. Tem gente que fica no modo competição ligado o tempo todo. O tempo todo ele está competindo com alguém. Tem gente que até no trânsito está viciado tanto em competição. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você não precisa ultrapassar todo mundo. Parece que ele está numa competição o tempo todo. Ele está com tempo, mas ele vai ultrapassar. No semáforo, ele para no semáforo, olha para o lado e fica... só para ver quem vai sair primeiro, meu Deus do céu, para quê? Relaxa um pouco. Relaxa um pouco, saia desse modo competição. Tem gente que vive em competição o tempo todo, seu vizinho pegou, trocou de carro, pronto, você tem que trocar o seu também, só para não ficar para trás. Para quê? Para quê? Para que você se endividar? Para impressionar gente que você não gosta com dinheiro que você não tem? Para que você faz isso? Então, saia desse modo competição, porque ele está desgastando você o tempo todo. Aí agora chega no final do ano, você começa a olhar lá suas redes sociais, e aí você vê que seus amigos viajaram para o exterior, estão fazendo compras, ainda para o Natal, né? Fazendo compras lá em Miami, ou lá em Paris, e você está lá no busca-busca. Lá no Brás. Lá no Brás, galera. Os paulistanos sabem do que eu estou falando, isso aqui. Não é? Aquela briga, não é? Aqueles lugares que quando você vai com um carrinho, gente pega coisa do que você acabou de pegar do teu carrinho, né? Querido, você não está competindo com ninguém. Põe isso na sua cabeça. Tem uma frase que eu gostei, citada por Rick Warren, um irmão que eu gosto muito. E ele fala o seguinte:
Quando você tem 20 anos de idade, você acha que está todo mundo observando você e olhando o que você faz, e você fica preocupado o tempo todo com o que os outros estão pensando a seu respeito. Mas quando você completa 40 anos de idade, aí você não está mais nem aí o que os outros estão pensando a teu respeito. Você não liga mais para isso. Ele falou, mas eu tenho uma outra notícia. Quando você passa dos seus 60 anos de idade, aí você descobre que ninguém estava nem aí com você. E ninguém estava pensando nada a teu respeito. Eu ainda não sei o que é isso, tá? Aceite quem você é. Saia do modo competição. Vai curtir o momento que você está vivendo bem. Eu sei. Me permita falar de mim um pouco. Eu sei que eu não vou ser um grande pregador, como tantos grandes pregadores que eu conheço. Lembro-me uma vez, quando recebemos aqui um irmão querido, já até posso dizer um amigo agora, Hernandes Dias Lopes, quando ele pregou aqui para nós, ele trouxe uma mensagem, mas tão clássica, que quando ele terminou de pregar, eu me lembro, eu abracei o Rui, um outro pastor aqui na nossa comunidade, eu falei, meu querido, como é que a gente vai pregar depois disso? Como é que a gente consegue falar alguma coisa depois de ouvir um sermão desse? Tem gente, por exemplo, que me critica muito exatamente pelo que eu estou fazendo aqui agora, lendo o meu esboço. Porque existem algumas tradições, principalmente tradições mais pentecostais, que acham que pastor que usa esboço não tem unção, ou que não é bom o suficiente para ensinar sem esboço. E é fato, esse sou eu. Eu sou assim. Eu não tenho problema com isso. Essa é a minha limitação. Eu tenho essa limitação. Às vezes eu olho aqui, sei do que eu vou falar, quando eu chego aqui na frente eu já esqueci. Porque, como diz lá, quando eu me apresento em inglês, I'm nésio, Então, algumas vezes eu até consigo improvisar um pouco, mas eu não sou assim. A minha grande corrida não é para ser o melhor, mas para ser sempre original. Porque é isso que me faz leve. Sempre, meu irmão, vai ter alguém com voz mais bonita que a sua. Sempre vai ter alguém com uma impostação de voz melhor, uma performance melhor. No meu caso aqui, alguém mais carismático ou mais inteligente. Mas estou sendo honesto com você, isso não me incomoda. Eu sei que Deus me deu dons, e os dons que eu preciso para fazer o que eu tenho para fazer, isso para mim me basta. Eu sou resolvido comigo mesmo. Deus me chamou para isso que eu estou fazendo aqui agora. Foi para isso que Ele me chamou. Para pastorear nesse lugar. Tinha 16 anos de idade, quando Deus falou comigo que eu seria pastor em Osasco. Obedeci o mandamento do Senhor de vir até os confins da terra. Também eu morava no outro confim, que era lá em Cachoeirinha. Mas seja aquilo que Deus te chamou para fazer e para ser. Vamos pensar um pouquinho aqui. Qual era o dom de Davi? Qual era o dom que ele tinha, que levou este homem ao trono, de se tornar o maior rei que existiu em Israel, e uma referência para todos os outros reis? Todos os outros reis, eles eram medidos por Davi. Se era um bom rei, foi segundo Davi. Se era ruim, não foi como Davi. Davi era a referência. Olha só, Davi não era um grande administrador. Davi não era um diplomata. Davi não era um cara de boa performance em público. Ele era apenas um rapaz, não é latino-americano não, mas que ele era hábil com estilingue. Eu estou usando aqui um instrumento mais fácil da gente entender. Ele usava uma funda, é um negócio diferente. Mais próximo do que a gente tem é o estilingue. Pronto.
Talvez ele dissesse só isso: eu só sei usar o estilingue. Minha vida é cuidar de ovelha, e eu não vou sair dessa vida para nenhum outro lugar. Ele morava num vilarejo, certamente nos arredores do vilarejo, porque cuidava de ovelhas, sabia usar somente um estilingue, e foi essa ferramentinha tão, entre aspas, insignificante, que abriu o caminho de Davi para ir ao trono quando ele derrotou Golias. Talvez você não seja, meu irmão, hábil com matemática e física, como alguns dos seus amigos. Talvez você, rapaz e moça, não tirou aí uma boa nota no vestibular, seus amigos passaram de boa e você naquele raspão, naquele sofrimento, enquanto seus amigos passaram de boa, você foi ali apertado. Sua nota na escola era aquela 5, sei lá, no meu tempo era assim, 5 ou C, aí você passa de raspão. Talvez você não seja um atleta que nem os seus amigos, não tenha habilidades com esportes que os outros tenham, mas existe algo que Deus colocou em você que é único, algo que possa contribuir para os outros, que tem a ver com seus dons. Não se considere uma pessoa que não tem nada para oferecer, mas sim alguém que pode contribuir e até marcar a vida de outros. Como? Use o seu estilingue, é isso. Use os teus dons, meu querido, pode te levar a lugares que você nunca imaginaria que um dia fosse estar. Muita gente quer títulos, muita gente quer posições, mas você não precisa de títulos para ser quem você é. Você não precisa disso. Davi não era um general, nem sequer estava alistado no exército. Quando ele soube da possibilidade de se enfrentar Golias, ele olhou e falou: eu consigo fazer isso. De longe eu consigo aqui com a minha funda acertar uma coisa em cima de um tronco. Agora esse cara, cabeçudão, grandão, um testão desse tamanho, ele falou: isso aí eu acerto. Foi isso que ele fez. Para de mentir para você mesmo, tentando ser o que você não é, só para tentar ser aceito pelos outros. Faça aquilo que Deus colocou em você para fazer. Seja você, seja autêntico, seja original. Deixa eu te dizer uma frase que eu tenho certeza que você sabe dela, mas você precisa pensar nela. Foi Deus quem criou você. Presta atenção no que eu estou te falando. Foi Deus quem criou você. No livro de Gênesis vem mostrando toda a criação de Deus. E quando termina cada dia, o texto vai dizendo: e viu Deus que aquilo era bom, e viu Deus que aquilo era bom, e viu Deus que aquilo era bom. Mas quando ele cria o ser humano, ele olha para a sua criação e diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 31, e eu vou pedir para você ler em voz alta comigo: e viu Deus muito bom, muito bom. Meu irmão, foi isso que Deus falou quando Ele criou você. Foi isso. Deus olhou e falou: é muito bom, é muito bom. Eu vou convidar você a ficar em pé comigo. Quero destacar uma frase aqui com vocês, antes de terminar. Talvez o maior milagre que Deus queira fazer hoje não seja mudar sua história, mas mudar a maneira como você olha para si mesmo. É isso que Deus quer fazer com você hoje.
Eu desejo que Deus te dê olhos para que você consiga ver a você mesmo como Deus te vê. Que assim como Jabes, você possa fazer uma oração bem sincera diante de Deus. E eu acredito que nós, nessa manhã, podemos aqui juntos fazer essa oração. Aliás, eu queria já fazer isso agora. Vamos fazer? Eu vou te convidar a você responder uma oração junto comigo, pode ser? Vamos fazê-las todos juntos? Põe tua mão no peito. Se quiser fechar os teus olhos. Eu vou seguir aqui a orientação da oração de Jabes e vou adequá-la aqui para nós hoje. Vamos orar assim? Ora comigo e diga: Senhor, me abençoe. Aumente a minha capacidade para ser bênção para outros. Senhor, me ajude a me tornar a pessoa que o Senhor quer que eu me torne. Ajude-me a ser aquilo que estava na tua mente quando o Senhor me criou. Me ajude a descobrir os meus dons. E que tua boa mão esteja comigo. Me livre, Senhor, das dores e experiências do passado. Não permita que estas dores criem cascas em mim. Me livre disto. Me leve a ser autêntico. Ser a pessoa que o Senhor sonhou, certo do que o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Para terminar, eu queria que você lesse comigo a última frase dita nesse texto que nós lemos. Vamos ler em voz alta? E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Maravilhoso, Senhor. Graças, Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor fez. Aleluia. Por tudo que Ele fez nesse ano pela gente. Pelas maravilhas que Ele ainda vai fazer, por ter nos criado, por estarmos vivos, por tudo. Aleluia, aleluia. Me permita abençoá-lo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão. Bom ano novo para você. E eu convido você a abençoar o seu irmão e sua irmã que está próximo de você, já desejando um bom ano novo para ele, um bom ano novo para ela. E a você que nos acompanhou pela internet, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe o seu ano, a sua história. E bom ano novo para você também.